Oi, amores! Tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Mais um vídeo no canal e o vídeo de hoje é muito especial porque é um Decorando Reading Journal, que é o meu diário de leitura, então eu vou mostrar tudo pra vocês. A primeira coisa que eu faço sempre é definir uma cor para o mês. Nesse mês eu decidi começar a fazer mais temático, então por isso que eu escolhi a cor roxa, vocês vão entender depois o porquê. E a primeira coisa que eu faço é escrever as palavras que eu vou recortar, né, pra colagem das coisas. Então, normalmente o nome do mês, que nesse caso é setembro, a parte do read, né, que vai ser para os livros lidos, quotes, e essa parte do states, que é a parte que vai ser tipo umas estatísticas do meu mês, que vocês vão entender depois. Depois de escrever com a canetinha da Faber Bicolor, eu venho com alguma outra caneta de ponta fina e uma cor mais escura do que aquela, nesse caso é um azul meio arroxeado, para fazer as sombras que eu faço sempre do lado direito das palavras, para ficar bem bonitinho e mais diferentinho, dar um destaque a mais para a palavra, porque eu gosto desses enfeitinhos tudo. E aí eu venho recortando com meio que umas ondinhas assim na palavra, sabe? Seguindo conforme as letras vão ficando maiores ou menores. Eu acho que fica um efeito muito fofo, muito legal. E depois eu venho pra parte da colagem. Eu sempre faço essa colagem. Esse papel cinza, gente, é papel de caixa de sapato. Só pra você ter uma noção que eu realmente reutilizo as coisas. E aí eu sempre pego ele, pego a palavra do mês e pego um outro pedaço de papel que é da cor, né, do mês que eu decidi. Como nesse caso era roxo, eu não tinha nenhum pedaço, eu peguei uma folha sulfite, a minha canetinha e pintei a folha sulfite. Ficou meio marcado ali, claro, mas eu achei que ficou um efeito legal até no final de tudo. Vocês vão ver que deu meio ruim ali por causa da cola que eu usei, mas enfim, tá tudo certo também. E essa é a washi tape que eu usei, então eu tô usando essa roxo meio holográfica, porque o tema que eu escolhi pra ser a primeira vez que eu uso um tema no meu Reading Journal é um tema meio alienígena, meio espaço. Vocês vão entender depois quando eu estiver colando os stickers. E eu sempre faço essa parte, que é a parte que mais demora, gente. E sinceramente a parte mais chata, que é essa parte de fazer a washi tape nas margens. Gente, dá muito trabalho. Dá muito trabalho porque às vezes fica errado, aí ela fica torta, e aí você tem que ficar tirando e colocando de novo. Mas enfim, no final eu acho que fica um efeito super fofinho, por isso que eu continuo fazendo. Mas às vezes dá uma preguiça só de saber o trabalho que dá pra fazer isso. E aí eu venho pra parte da colagem em si. Então eu sempre posiciono todos os papéis, tudo que eu vou usar pra saber qual vai ser a melhor maneira. E essa daí foi a cola que eu usei, gente, que é uma cola em gel que eu não vou nem... Ó, eu vou até falar pra vocês o nome pra vocês não comprarem, que é uma cola em gel de pontas duplas da Léo e Léo. Por ela ser uma cola líquida, gente, vai dar ruim, principalmente porque a folha do meu bullet, ela é muito fininha. Vocês vão ver depois no final, mas deu muito ruim, passou a tinta, né, da canetinha que eu tinha usado, enfim. E aí eu fiz toda a colagem, né, faço sempre essa colagem super bonitinha. Esse é um padrãozinho do meu bullet journal, talvez eu mude nos próximos meses, mas não sei. E aí eu vim com os stickers, gente, que eu peguei lá do Pinterest e eu imprimi na minha impressora normal mesmo, porque eu não tenho adesivos. Então eu resolvi imprimir, e aí eu fui colando ele. Eu colei 3 aí, se eu não me engano, um de alienígenazinho, um de um astronauta e um da NASA, aí na capa pra ficar mais bonitinho. E aí eu venho pra essa parte, que é a parte de detalhes do mês. Faço a mesma coisa com a washi tape, que eu não mostrei pra vocês porque eu já tinha mostrado. Como deu ruim na folha por causa da cola que eu usei, eu tive que pegar esse outro papel, que ele tinha as linhas roxas, né, pra combinar com a cor do mês, pra escrever a parte dos livros lidos. Então é por isso que eu tô pegando esse papel. Normalmente eu escrevo na folha do bujo mesmo. E aí eu vou escrevendo todos os nomes dos livros que eu li no mês e também o nome dos autores dele. E aí eu escrevo na ordem mesmo, primeiro, segundo, terceiro, nesse caso aí tem até o 7, vou escrevendo tudo e depois de escrever eu também coloco qual foi a nota que eu dei pra eles com essa caneta prateada aí, que eu amo, inclusive. E com a caneta da Pentel Energel vermelha, eu faço um coraçãozinho nos livros que eu dei favorito, né, que foram favoritados no mês, pra eu saber. Eu também colocava a data de final da leitura, mas hoje em dia eu confesso que eu tenho preguiça e eu sempre esqueço, então eu acabo não colocando. E aí eu venho colando, gente, aquelas palavrinhas que eu tinha recortado, lembra? E aí eu coloco o read, embaixo do read eu escrevo, né, o nome dos livros que eu li no mês, nesse caso ficou esse papelzinho aí. E aí eu peguei um pedacinho de washi tape pra fazer uma graça ali, pra ficar bonitinho, que eu acho que fica muito fofo. E embaixo dos livros lidos eu colo esse papelzinho das quotes, e aí eu fiz outra graça com outro pedacinho de washi tape que eu achei que ficou muito fofinho mesmo pra dividir. Pulando para outra página, eu sempre venho com o lápis da cor do mês e faço esse top 3 livros do mês, que fica na parte ali das estatísticas, né, do mês. Então eu sempre faço isso contando, né, o primeiro lugar fica mais alto, o segundo mais baixinho, o terceiro mais baixo ainda, e pinto com lápis normal mesmo, pra ficar bem bonitinho. Eu acho que fica muito fofo fazer isso. E aí eu venho com a mesma canetinha da Faber que eu usei lá pra escrever, né, os nominhos, e venho colocando o primeiro, o segundo e terceiro, assim pra ficar mais grossinho, sabe? Um efeito meio de lettering, que eu acho que fica muito bonitinho.
E aí eu coloco, obviamente, quais foram os primeiros, o segundo e o terceiro colocado, que nesse caso foi o Ódio que Você Semeia em primeiro, Cidade de Vidro da Cassandra em segundo e Mulheres Não São Chatas, Mulheres Estão Exaustas, da Ruth Manus, em terceiro lugar, meus favoritinhos do mês. E aí eu colei o States, que são os dados, as estatísticas do mês. E eu coloco o total de livros lidos no mês, quantos desses livros foram escritos por mulheres, quantos foram escritos por homens, e também POC, que é Person of Color, que são pessoas de cor, né? Então foram 7 livros lidos no total. Eu acho que são 6 por mulheres e 1 por homem, né? Que dá 7. E 2 são pessoas de cor e 1 brasileiro, isso mesmo. E aí vem a parte que eu acho mais fofa, que é a parte das quotes. Então eu sempre pego as frases, eu sempre pesquiso na internet, tá, gente? Que eu sempre esqueço de anotar quando eu tô lendo o livro. E aí eu vou escrevendo as frases num papel mesmo no sulfite. E depois eu recorto fazendo essas ondinhas pra ficar bonitinho e posiciono elas numa ordem de quais livros elas são. Então, por exemplo, a primeira frase é de Cidade de Vidro, que foi o primeiro livro que eu li no mês. Então, a última frase, que é na parte ali dos States, na página dos States, é do último livro que eu li. E aí eu fui colando esses novos stickers que eu falei pra vocês que eu imprimi, né? Então eu colei ali nave espacial, foguetinho, tem um alienígenazinho ali, que é o que eu vou colocar agora ali no cantinho da página. Outra nave espacial, que eu achei super bonitinho. E todos nesse tom meio azul, meio roxinho, meio verdinho, que combina muito. E aí vem a parte que eu mais gosto, que é a parte dos livros em si, que eu escrevo sobre os livros. Então eu sempre tenho esses recortes sobre os livros. E aí eu venho com papel de pão, gente. Sabe o pão que a gente compra na padaria? Pão francês ou pão, não sei como vocês chamam aí na cidade de vocês. Eu sempre pego esse papel com a minha mãe, obviamente, com ele limpo, né, gente, pelo amor de Deus. E aí eu dou uma recortadinha só na parte que vai ficar da folha, sabe? Essa parte aí enfim, vocês vão entender o que eu quis dizer, pra ele ficar retinho, não ficar sobrando fora da folha. E aí eu recorto com a mão sempre os papéis pra ficar esse efeito mais bonitinho. Eu gosto muito desse efeito. Se você não gosta, gosta das coisas retinho, corta retinho. E aí eu vou medindo certinho até eu achar que ficou bom, do tamanho que eu quero. Eu baseio mais ou menos no tamanho do texto, né, que eu vou escrever, que eu sempre tenho anotado antes. E aí eu vou colando. E eu sempre colo com cola bastão, gente, porque eu entendi que cola líquida não dá mesmo. Tem que ser cola bastão ou cola em fita. E aí vem a parte que mais demora, que é a parte de decidir aonde vão ficar as fanarts e tudo mais. Então, nessa parte dos livros, eu sempre coloco a capa do livro, que nesse caso é o Ódio que Você Semeia, e aí eu imprimi algumas fanarts sobre o livro que eu peguei lá do Pinterest, uma rosinha também, e eu vou decidindo onde eles vão ficar, e depois eu colo tudo bonitinho. Eu acho muito fofinho essa parte de falar sobre os livros, né, de colocar sobre os livros que você leu. Eu não escrevo sobre todos os livros, tanto que vocês viram que eu li 7, né, e escrevi somente sobre 2, porque são os que eu mais gostei, os que eu mais senti algo, e o que eu quero, assim, deixar guardado o que eu senti, tipo, pra eu poder ver outras vezes e falar, nossa, olha só como esse livro me comoveu, sabe? Tipo, eu senti alguma coisa a mais por ele, não foi só mais um livro que eu li. Nessa parte é exatamente isso que eu faço. Eu não escrevo normalmente a sinopse do livro, nunca tem sinopse. Normalmente é só assim, por exemplo, em Harry Potter que eu citei alguma coisa que aconteceu, tipo, nossa, essa cena foi muito emocionante, eu gostei muito de cena X, cena tal. Mas normalmente eu escrevo assim o que eu senti, sabe? Tipo, esse livro, por exemplo, Ódio que Você Semeia, foi muito maravilhoso, me trouxe muitos ensinamentos, principalmente porque eu tive uma visão de um mundo que não é o meu, né? Que é o mundo de uma pessoa preta, e eu não vivo isso, né? Esse racismo e tudo que ela teve que passar. Enfim, quem já leu o livro e quem já viu o filme sabe tudo pelo que ela teve que passar, né? As coisas que ela teve que mudar, que fazer. E é isso que eu coloco. E aí, a página do lado foi de Cidade de Vidro, que também foi, assim, o meu favorito do mês, que eu amei. É o meu livro favorito da primeira trilogia de Instrumentos Mortais, né? O último livro da primeira trilogia. Pra quem não sabe, são 6 livros de Instrumentos Mortais. Mas, enfim, eu gostei demais. E aí eu tô mostrando pra vocês como ficou depois de ter passado aquela cola todo manchado, gente, ficou horrível. Mas enfim, um tourzinho por como ficou o meu mês pra vocês verem no geral. Eu amei muito, espero muito que vocês tenham gostado também. Se você quiser mais vídeos decorando o diário de leitura, deixa aqui nos comentários, deixa bastante like aqui embaixo também. Se você não é inscrito, não esquece de se inscrever. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!